Salve Maria, vamos reagir mais outro vídeo aqui, outra distorção e mentira. Simples, a Igreja Católica, ela nunca ensinou em nenhum catecismo, os documentos, ensina a adorar a Virgem Maria, os santos, relíquias, não. São culto prestado de honra, respeito. Latria, culto de adoração somente a Deus, somente o Verbo, certo? Esses doutores, eles são muito mentirosos, cara. Eles odeiam a igreja. É simples. Ó. Nós prestamos culto, latria somente a Deus e veneração à Virgem Maria. O hiperdulia, né? Simples, pô. A Virgem Maria ocupa um lugar central na tradição católica, magistério e ensinamento dos santos e padres da igreja. Ela é venerada como mãe de Deus, Teotocos, ó, mãe, né? Da igreja e intercessora da humanidade, não sendo adorada. O termo latria. Latria é adoração somente a Deus, mas honra dada com uma veneração especial. Hiperdulia. Simples entender isso, cara. Aí os caras faz vídeo falando que a igreja está ensinando tal, etc. Porque a igreja não condena. Ô, Lucas Banzoli, pelo amor de Deus, eu já percebi os seus vídeos. Quando você cita a fala de paz, você vai estudar os documentos, você vê que é totalmente uma mentira, porque você cata vários sites para tentar fazer a sua manobra e distorcer a visão dos pais da igreja, o que a igreja ensina. Fui em uma festividade católica em uma cidade pequena de Minas e não ouvi nada sobre Jesus. Tudo girava em torno de Maria. Chega a ser assustador. Infelizmente a religiosidade deles é isso. E corrigindo minha fala, que eu falei que o verbo ficou 8 meses no ventre da Virgem Maria, 9 meses no ventre da Virgem Maria. E 30 anos na sua casa. Então, quem conhece mais o verbo? A Virgem Maria. A Virgem Maria que amamentou, a Virgem Maria que cuidou, a Virgem Maria que letrou, a Virgem Maria adorava o verbo todo momento, cara. Todo instante, o verbo dormindo, a Virgem Maria adorando. O verbo amamentando, a Virgem Maria adorando. O verbo crescendo, o verbo em 12 anos ali, Lucas 2, Maria adorando. O verbo pregando ali para aqueles judeus ali daquela época, a Virgem Maria e São José adorando. Nós conhecemos Jesus através da Escritura, através do magistério. Maria conviveu com o Filho de Deus, com o Verbo. O Filho de Deus se encarnou no seu ventre. Por isso que vocês, filhos da serpente, odeiam os livros da Virgem Maria, etc. Falei, né? Quando a gente fala disso, aí alguns dizem, não, isso daí é a devoção popular. A igreja não ensina isso. Aí você vai ver por que quando você vai se aprofundar, por que a piedade popular é assim, você vê que é exatamente por conta dos santos e doutores da igreja, até papas, que endossaram a mariolatria. A gente já cansou de falar aqui no canal das glórias de Maria, do Santo Afonso de Ligório, que também era doutor da igreja, do Tratado da Verdadeira Devoção, do São Luís de Montfort, do que é santo também, que mais? O Saltério de Maria, do São Boaventura, que também é doutor da igreja. Livros que falam que Maria está até acima de Deus, que dá ordens para Deus, que Deus está sujeito ao império de Maria, que muita coisa a gente pede para Deus e não consegue, aí pede para Maria e aí a gente consegue. E a gente fez. Por quê? Por que a gente pede para Maria? Porque a Virgem Maria pediu para o próprio verbo fazer um milagre e prodígio ali na festa ali, na Caná da Galileia. Então, é simples. Você está citando os livros aqui, os Glórias de Maria, São Luís Miofort e tal, etc. Livro falando da Virgem Maria, porque a igreja não condena esses livros. Quer saber por quê? Porque vocês são filhos da serpente. Os filhos da serpente ou vai odiar Gênesis 3,15 e Apocalipse 12,
4, Apocalipse 12, 17, tem uma rincha contra a mulher e a descendente. Então, claro que você vai pegar um livro de Santo Afonso de Lilóia, ou Os Glórias de Maria, Soltério de São Boaventura, claro que você vai falar que é um livro errante, é um livro idólatra, porque quando um filho da serpente pega esses livros, ele fica pasmado. Que tanta glória dada assim à Virgem Maria, não porque é o verbo. Eu fui numa Santa Missa, como você está falando, irmãozinho aí, falava mais de Maria do que do verbo. Porque a Bíblia deixa bem claro. Apocalipse 12, 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu. Uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés e na cabeça uma coroa de 2 estrelas. Porque Maria, ela é o sol, ela é a aurora que prepara a chegada do sol. Maria, ela prepara todo um caminho salvífico. Como Paulo diz, 1 Coríntios 1, 2, seja meu imitador como sou imitador de Cristo. Porque os coríntios não imitavam logo Cristo, não. Imitava Cristo para chegar até a imitação de Cristo. Olha só que interessante. E Apocalipse 12, 17, este então se irritou contra a mulher. Por quê? A mulher está revestida de sol. Porque a mulher, ela prepara o caminho para você chegar até o seu filho. Por isso que nós, católicos, falamos muito de Maria dentro da igreja. Porque nós somos descendentes da mulher que guarda os mandamentos. Não é que Maria está acima do verbo. Não, ela prepara você para adorar o verbo perfeitamente. Como ela adorava ali, como o verbo ficou 30 anos na sua casa e o verbo 9 meses no seu ventre. E os Glórias de Maria, os livros marianos, quando você vai ler, claro que um protestante, ele vai falar mal da igreja, dos livros, porque eles são filhos da serpente. O único foco dos filhos da serpente é degrinir os habitantes do céu. Apocalipse 13, 5 e 6. Aqui, ó. Apocalipse 12, 17, este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, ó, aos que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Apocalipse 12, 15, ó. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água para fazer submergir, ó. É isso que esses doutores estão fazendo aí. Estão sendo fonte de esgoto de Satanás, para degrinir os Glórias de Maria, para definir a verdadeira devoção, São Luís Grinó, Miofó, tal, etc., ou solteiro de Marias, ou solteiro ali falando Boaventura, São Boaventura, é simples. Porque a igreja não condena tal, etc., esses livros, ó. Olha o que a igreja ensina sobre a Virgem Maria, ó. Hiperdulia. Você tem que entender o que? Hipertedulia não é adoração, ô meu querido. Isso é professor de história. Quer saber qual escola você dá aula? Pelo amor de Deus, cara. Ó, a verdadeira, ó. Os santos e papas, patrística, tradições e magistério da igreja, os ensinamentos, veneração, não latria. A Virgem Maria, ó. A Virgem Maria ocupa um lugar central na tradição católica. Magistério, ensinamento dos santos e padres da igreja, ela é venerada como a mãe de Deus, Theotokos. E Lucas 1, o anjo diz, Shekaritomene, Lucas 1, 28, e Santa Isabel, cheia do Espírito Santo, disse, de onde vem essa honra de vir a mãe do meu Senhor? Por isso que ela tem um destaque. Por isso que quando você for na Santa Missa, vai falar muito de Maria, porque ela é mãe do meu Senhor. Que ódio, que veneno diabólico, né? Que a mãe de Deus, tem o toque só. Mãe da igreja e intercessora da humanidade, não sendo adorada, ó, latria. Mas honrada com uma veneração especial. Hiperdulia, ó. Tradições de padres da igreja, ó. Patrística, a nova Eva, ó. Os padres da igreja, como Santo Irineu de Leão, seguidor de São Policarpo,
discípulos de São João, estabeleceram que, assim como Eva trouxe a morte pela desobediência, Maria trouxe a vida pela sua obediência, o Fiat, Mãe de Deus Theotokos, definido no Concílio de Éfeso 431. Ao esses títulos, afirma Maria gerou o Filho de Deus encarnado, não apenas o homem, Jesus, defendendo a união de sua natureza divina e humanidade. Que é Santo Agostinho, a divindade perpétua de Maria. Santo Agostinho, defendida por Santo Agostinho e São Jerônimo. A igreja ensina que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. Cara, a igreja ensina. Por isso que ela tem um destaque. Por isso ela é venerada. Porque próprio Espírito Santo, Lucas 1, o Lucas não usa a Bíblia, só usa computador. Lucas 1, 42, ó. Ó, 41. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E clamou em alta voz: bendita é tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Nós vamos desprezar a mãe do meu Senhor? Se o próprio Espírito Santo, que é Deus, está dando ela uma saudação. De veneração. Oh, pelo amor de Deus, Lucas, mas olha. Claro, se você vai ler esses livros aí, claro que vocês são filhos da serpente. Por isso que esses livros aí, vocês vão falar mal. Porque quem lê esse livro, como eu já li esse livro, já ama Maria. E quando lê esses livros, vai ficar mais apaixonado ainda. E vai ser escravo. Vai ser, como ela falou, o Fiat, faça em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Simples. Salve Maria, sou Sérgio Missionário Roberto.